O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 1, livro 2, o mundo espírita ou dos espíritos, princípio vital, perispírito. Pergunta 93. Vive o espírito propriamente dito, sem cobertura alguma, ou, como pretendem alguns, envolto por uma substância qualquer? Então, nós vimos lá em algumas partes do aprendizado que o espírito era como uma chama, um clarão, né? Ele vive envolto de alguma substância qualquer, ou ele realmente é só aquilo? O espírito é envolvido por uma substância vaporosa. Para o seu conceito, todavia, muito densa para nós, suficientemente vaporosa, contudo, para que o espírito possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, o espírito vive envolto dentro de uma substância, vamos dizer assim, vaporosa, que ela dificulta, por exemplo, o espírito a elevar-se à atmosfera ou se transportar para qualquer parte. Então, a junção do espírito com essa substância vaporosa, né, formam o espírito de uma forma diferente, como percebemos nessa pergunta. Como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito, propriamente dito, é envolvido por um envoltório que, por comparação, podemos chamar, e assim damos o nome de perispírito. Perispírito, do grego, é peri, em torno, do latim, spiritus, alma, espírito, perispírito, então em torno, em volta do espírito. Pergunta 94. De onde o espírito extrai esse envoltório semimaterial? Então, se o espírito é uma chama, um clarão, da onde que ele extrai esse envoltório vaporoso, né, que fica em torno do espírito? Do fluido universal de cada globo. Então, por exemplo, do planeta Terra, nós retiramos esse envoltório, ou seja, os fluidos desse envoltório, e nós retiramos, ou seja, de cada globo. Se ele está originalmente reencarnando, né, é um espírito mais evoluído que reencarna, por exemplo, em Júpiter. Da onde ele está tirando e retirando o seu perispírito? Do fluido universal, né, de cada globo, ou seja, do fluido do planeta Júpiter. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Então, a substância, né, que compõe, o perispírito que compõe cada espírito na Terra é diferente do que compõe lá em Júpiter ou de outros planetas. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito troca o envoltório, como os homens trocam de vestimenta. Ou seja, esse espírito, se está aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, e vai para um planeta mais elevado, devido à sua transformação moral, à sua evolução, e esse espírito já tem a capacidade de poder reencarnar em outro planeta, num planeta mais evoluído. Ele vai retirar daquele globo o fluido universal para constituir o seu perispírito. Pergunta 94A. Assim sendo, quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro, então imaginemos espíritos que estão em planetas superiores, mundos ditosos, mundos perfeitos, e vão nos ajudar aqui no planeta. Quando eles reencarnam aqui, como é que é o seu perispírito? É necessário que eles se revistam de sua matéria, como havíamos dito. Então, quer dizer, ele vai fazer a programação e a reformulação de um perispírito que vai retirar os fluidos deste planeta aqui. Pergunta 95.
O envoltório semimaterial do espírito, quer dizer, aquela parte vaporosa do espírito, tem formas determinadas e pode ser perceptível. Então, aquela substância vaporosa, como dissemos em alguns slides, aquilo tem alguma forma? A resposta é sim. Uma forma ao arbítrio do espírito. E é assim que ele lhe aparece, algumas vezes, seja em sonhos, seja em estado de vigília, podemos tomar uma forma visível e até mesmo palpável. Então, aquele espírito, determinado espírito, se ele tem um formato e conserva o formato de um homem, né, ele vai se apresentar naquele formato. Se ele, se melhor convier e se apresentar num formato feminino, ele vai se apresentar dessa forma. Se ele aparentar, né, um espírito de grau evoluído e desencarnou, quando ele retorna para sonhos nossos, né, ou até quando estamos acordados, ver um espírito, ele vai se apresentar geralmente naquele formato que o conhecíamos, para que possamos identificá-lo, né? Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo que é perispírito.